Boa noite. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Desde já agradeço a oportunidade da reflexão, rogando aos benfeitores espirituais da casa que nos auxiliem também. Hoje trago, para nós refletirmos um pouco nessa noite, uma passagem narrada nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. Uma passagem muito conhecida de todos nós, mas que vale a pena a gente relembrar. Jairo, príncipe de uma sinagoga, ele prostra-se aos pés de Jesus e implora ao mestre um auxílio para sua filha enferma que jazia em leito. Jesus, de pronto, o atende e caminha em direção à casa de Jairo. Com ele, grande multidão o acompanhava. Grande multidão o acotovelava, não deixando o mestre caminhar solto. Conta que certa vez uma mulher, que fazia 12 anos, que sofrera de um mal hemorrágico, padecera na mão de diversos médicos, gastara tudo o que tinha e o que não tinha, sem experimentar nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, ela ouve falar de Jesus. Então, ela veio por trás daquela imensa multidão, entre um e outro, tocou-lhes as orlas das vestes e se lhe estancou a hemorragia. Ela experimentou naquele exato momento a cura do seu mal físico. Porém, Jesus, de pronto que dele, reconhece que sairá dele um poder, algumas traduções falam virtude, e ele volta-se para aquela imensa multidão e exclama: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acharam muito estranho aquela pergunta. E mesmo assim ele volta-se para aquela grande multidão, tentando detectar de quem dele tirar aquela virtude, aquele poder. Nisso, uma mulher vem, ajoelha-se aos seus pés e narra a ele todo o seu sofrimento, desde o início até aquele momento que ela experimentar a cura. E Jesus, docemente, olhando nos seus olhos, disse: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do teu mal. Nessa narrativa, extraída dos 3 evangelhos, para nós entendermos um pouquinho melhor dela, nós vamos voltar naquele contexto da época, para podermos entender um pouco mais, interpretá-lo um pouco melhor. Naquela época, uma mulher, num período hemorrágico, ela era tida como uma impura pelas leis de Moisés. O que isso significa? Que ela não poderia se relacionar com nem os mais íntimos do seu lar. Ela não poderia ir nem ao templo orar. Ela não poderia tocar nenhum tipo de objeto, que tudo que ela tocara se tornara impuro. Ela não poderia compartilhar nada. E fazia 12 anos que ela sofria, segregada de tudo e de todos no seu mundo solitário. Mas mesmo assim, ela foi liberta, ela foi salva, ela foi curada. Sem pedir licenças a Jesus, fez Jesus sentir-se tocado. Tanto que Pedro, que era o seu discípulo que estava mais próximo, pergunta ao mestre: mestre, por que perguntas quem te tocou, sendo que a multidão te acotovela? Por que Jesus fez questão de frisar esse ato de ser tocado, ou de sentir-se tocado?
Porque Jesus é Jesus. Ele poderia muito bem falar assim: curei fulana, salvei ciclana. Jesus é Jesus. Mas não. Ele quis fazer questão de frisar esse ato, para que esse ato sirva para nós de uma excelente lição. E aí, essa noite, a nossa reflexão será sobre isso, ok? Sobre essa passagem que Marcos, Mateus e Lucas narram para nós. Para nós entendermos um pouco mais, nós sabemos que toda e qualquer relacionamento humano, ele é pautado, ele é caracterizado por ser bilateral. Todo e qualquer relacionamento humano. Uma via dupla. Nossa relação para com Jesus não é diferente. Tanto que há mais de 2000 anos, nós estamos ouvindo falar, olha, Jesus te ama. Jesus está voltando. Ouvimos muito isso. Se é uma relação pautada por ser bilateral, e nós estamos indo ao encontro de Jesus? Como anda a nossa relação para com Jesus? Ou ainda nós estamos naquela poltrona confortável, né? Naquela televisãozona grande, como disse, né? Assistindo o encerramento das Olimpíadas, ou nós estamos buscando Jesus? Porque muitos de nós ainda temos uma visão muito equivocada de Jesus. Muitos de nós ainda acreditamos num Jesus que está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí, vez ou outra, ele pega aquele enorme binóculo e dá uma checada em Rio Preto para ver como é que está o clima. Mas não é esse Jesus que nós estudamos nos evangelhos. Não é esse Jesus que a doutrina consoladora nos apresenta. Então, aqui para nós podermos fazer uma analogia simples. Aqui, todo mundo já paquerou ou vai paquerar ainda na vida. Quando nós estamos interessados em alguém, qual que é a primeira coisa que nós tomamos para conosco? Eu preciso conhecer um pouquinho mais dessa pessoa. Porque a partir do momento que eu conheço ela, sei dos seus gostos, do seu ciclo de amizade, do seu meio social, profissional, fica muito mais fácil eu poder me aproximar dela. Se ela tem Facebook, se ela tem WhatsApp. Então fica mais fácil. Assim, dessa maneira, será hoje. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Jesus, a fim também que nós possamos conseguir tocá-lo. Porque o tocar, ele requer também uma proximidade. Então nós temos que tomar Jesus mais próximo de nós. E a partir do conhecimento. Então agora, através dos textos de Allan Kardec, nós vamos conhecer um pouquinho mais desse Jesus. Então agora, tarefa de casa para vocês, tá? Nós vamos recorrer agora a Gênesis, no seu capítulo 15. Nesse capítulo, é um capítulo muito memorável. Allan Kardec, com maestria, ele discorre sobre os milagres do Evangelho. É um capítulo muito lindo, vale a pena ler. E lá, logo no item A, Allan Kardec ele destaca a superioridade de Jesus. E lá ele diz assim, ó: como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual
do que a vida corporal, cuja as fraquezas não lhe era passível. E ainda continua Allan Kardec, e seu perispírito é extraído da mais quintessenciada matéria do globo. Allan Kardec nos dá algumas informações, alguns elementos para análise muito importante. Primeiro, que, como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Então, como eu, da área da saúde, falo com muita propriedade que, biologicamente, Jesus tinha a mesma constituição biológica que nós temos hoje. Ele tinha um coração com 2 átrios, 2 ventrículos, ele tinha artérias e veia, tinha músculos e ossos, não se diferenciava de nós. Mas Allan Kardec, de pronto, nos dá uma informação muito pertinente, muito útil e importante. A superioridade de Jesus não estava no corpo biológico, mas como espírito puro, desprendido da matéria, ele haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal. Allan Kardec classifica Jesus como sendo um espírito puro. Tá, ótimo. Classificamos Jesus como espírito puro, mas isso basta para nós? Não. Nós temos que saber o que isso significa. Falar que é puro, legal, mas nós temos que destrinchar isso, para nós podermos entender, nos aproximar mais dele. Então, agora eu recorro ao Livro dos Espíritos, a partir do item 100. Aqui, a partir desse item 100, Allan Kardec ele vai discorrer sobre a escala espírita. Eu sei que todos aqui já estudaram ela, mas a gente vai dar uma relembrada também. Okay? O que significa, o que é a escala espírita? Grosseiramente falando, vamos resumir, Allan Kardec pega todos os espíritos do universo, todos, e subdivide ele em 3 grandes ordens. Olha lá. Em 3 grandes ordens. Terceira ordem, vamos começar aqui, ó. Terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os espíritos bons. Aqui, muito cuidado. Quando nós vamos estudar a escala espírita, quando nós vamos mergulhar no pensamento de Kardec, nós temos que entender isso, espíritos bons, como um nome próprio de uma ordem. Tá? Porque há algumas confusões no movimento espírita relacionado a isso. Tá? Qual que é o seu nome? A Eliane é uma pessoa que frequenta a casa há anos. Precisar dela, ela está sempre aqui, nos bazares, nas atribuições, em tudo. Você precisou dela, ela está aqui. Ela é muito gente boa, ela é um espírito bom. Esse espírito bom que eu estou dizendo para ela, que ela é uma boa pessoa, mas longe da Eliana, está aqui. Então, quando eu estudo Allan Kardec, escala espírita, espíritos bons, eu tenho que ler isso como um nome próprio de uma ordem. Okay? Lembrando que aqui, ele subdivide em 5 subclasses, aqui ele subdivide em 4. Okay? Aqui vai desde impuros até batedores. Aqui vai desde benévolos até superiores. E aqui na primeira ordem, os espíritos puros ou os espíritos perfeitos. Note que aqui Allan Kardec não subdivide. Por que Allan Kardec não subdividiu essa ordem? Porque nos faltaria elementos necessários para poder distinguir um espírito puro de um outro espírito puro. Okay? Então, Allan Kardec classificou Jesus na primeira
ordem aqui da escala. E o que é essa primeira ordem? O que é ela? Aí Allan Kardec vai nos falar o seguinte, que os espíritos que a compõem, essa primeira ordem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a somatória de perfeições que é suscetível uma criatura, já não mais participam do processo de provas e expiações. Não tendo mais reencarnações em corpos perecíveis, eles vivem a vida eterna no seio de Deus. Então vamos analisar os elementos de análise para isso aqui. Primeira coisa, os espíritos que a compõem, diz Allan Kardec, percorreram todos os graus da escala. O que isso significa para nós? Como diz a questão 115, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, assim como Jesus. E aí ele foi reencarnando, ele foi galgando, ele foi evoluindo, até chegar o ponto máximo dessa escala que nós podemos conceber. Ou seja, ele atingiu o ápice dessa escala. E ele continua, se despojou de todas as impurezas da matéria. Ou seja, esses espíritos não têm nenhum tipo de vínculo com a matéria. Por isso que ele fala aqui nesse capítulo dos milagres do Evangelho, que cujas as fraquezas não lhe era passível. Porque ele não tem nenhum tipo de vínculo com a matéria. Então, aquele lance de tentação de Jesus, você esquece. Jesus puro jamais seria tentado, porque ele não tem vínculo com a matéria. Vamos trazer para a nossa realidade, para a gente entender um pouco melhor? O que isso significa? Que o que nós chamamos de paixões, eles não sentem. Nem o que nós chamamos de boas paixões. Lembrando que toda paixão deriva da influência da matéria sobre o espírito. Eles não têm mais essa influência da matéria. Nem o que nós chamamos de boas paixões, eles também não sentem. Vou dar um exemplo, o amor. A concepção de amor, o sentimento de amor de um espírito desse, ele pratica o amor incondicional, diferentemente de nós. Devido à nossa influência da matéria, por sermos ainda nós todos espíritos imperfeitos, há um grande componente da matéria. Qual que é o seu nome? Yolanda é meu amor. Quando eu falo isso, eu estou falando que ela é minha, é posse. É minha e não abro a mão. É troca. Diferentemente da concepção de um espírito desse, que pratica o amor incondicional. Okay? E aí Allan Kardec ainda continua, tendo alcançado a somatória de perfeições, já não mais participam do processo de provas e expiações. Ou seja, eles já não têm mais esse processo de provas e expiações. Por ter galgado todos esses degraus da escala, chegado ao máximo, não ter nenhum tipo de vínculo com a matéria, eles já não estão mais nesse processo. Lembrando que provas são existência em mundos de corpos materiais, a fim de nós alavancarmos o nosso progresso. Tudo o que os mundos de corpos materiais puderam oferecer a um espírito desse, eles já avançaram, eles já conquistaram. Nenhum
tipo de mundo oferece algo a um espírito desse para aprender, tanto no intelecto quanto na moral. Tudo o que puderam oferecer a ele em mundos de corpos materiais, eles já conquistaram. Então, eles não mais participam desse processo. Se não tem provas, também não tem expiações, porque toda expiação deriva de uma prova. Então, já não tem mais esse processo. Só que Allan Kardec deixa para o final uma informação muito importante, que no movimento espírita cobre de confusão boa parte. Aí eu peço a atenção de todos agora. Allan Kardec nos fala o seguinte, ó. Já não mais tendo reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna no seio de Deus. Aqui, muitos, no silêncio da mente, podem estar pensando assim, mas como que Jesus não reencarnou? Sendo que eu até contei a história aqui, que a mulher tocou nele e ele curou ela. Muito cuidado. Muito cuidado nesse item aí. Reencarnação é uma lei natural que está a favor de nós, espíritos, a fim que nós possamos avançar, progredir. Ok? Quando eu leio Allan Kardec, eu não posso interpretar isso no seu sentido etimológico. Reencarnação como voltar à carne novamente. Eu não posso, eu vou ter uma leitura muito pobre disso. Isso que está a diferença entre ler Allan Kardec e estudar Allan Kardec. Mergulhar no seu pensamento. Porque aqui, Allan Kardec faz um emprego muito técnico da palavra reencarnação. Tá? Para a gente usar como suporte, questão 132. Qual é o objetivo de O Livro dos Espíritos da encarnação? Pergunta Allan Kardec. Deus a impõe com o objetivo de levá-los à perfeição. Os espíritos puros já são perfeitos. Então, Allan Kardec faz um uso muito técnico. Tá? A partir de hoje, quando nós lermos em qualquer uma das 21 obras de Allan Kardec, reencarnação, nós vamos entender, sim, como voltar à carne novamente, mas sempre eu vou ter que atrelar ela a provas e expiações. Como eles percorreram todos os graus da escala, se despojaram da matéria, já não participam mais desse processo. Então, tecnicamente, a vinda de Jesus aqui no nosso globo nunca será tecnicamente tida por Allan Kardec como uma reencarnação, e sim como uma encarnação numa missão no seu sentido restrito. Ele é o governador do nosso globo. Ele está aqui desde a Gênese. Ele veio numa missão no seu sentido restrito, de trazer-nos o progresso, de nos auxiliar, de nos instruir, jamais para aprender alguma coisa, jamais para provar algo. Allan Kardec, na Revista Espírita, nos fala, e no Evangelho também, o que é puro, perfeito, não precisa ser provado. Ok? Então, hoje, a partir de hoje, quando nós lermos em qualquer obra de Allan Kardec, das suas 21, palavra reencarnação, sempre nós vamos atrelar ela, sim, como voltar à carne novamente, só que para provar a expiação. Os espíritos da terceira ordem e os da segunda reencarnam. Ok? Mas e aí? Aprendemos um pouco mais de Jesus. Isso basta? Naquela analogia da paquera, basta eu saber tudo da pessoa? Não. Como encontrar Jesus? Como ele se manifesta em nós?
Já conhecemos um pouco mais dele através das obras. Mas é só isso que Allan Kardec fala de Jesus? Não. Vou elencar mais um. Questão 625. Allan Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é muito simples, a maioria sabe. Mas quando nós estudamos Allan Kardec, eu não posso só me deter na resposta. Eu tenho que interpretar o que ele está querendo perguntar. Porque aí sim a gente vai ter a grandeza do que foi ele para nós. Primeira coisa, ele quer o tipo mais perfeito. Ou seja, acima dele não tem ninguém. Jesus foi o único Espírito puro aqui presente na terra. Só que ele faz um propósito nessa pergunta, que ele quer que sirva de guia e modelo. Lembrando que guia para eu seguir, modelo para eu imitar, copiar. Então, fica assim a pergunta, ó. Quem nós podemos seguir, que é o mais perfeito que a gente pode imitar? Imitar em quê? Nas suas ações, nas suas virtudes. A resposta é: vede Jesus. Então, Jesus, para nós, é o nosso guia e modelo. Mas e aí, basta saber só que ele é o guia e modelo? Não. Nós precisamos ir até ele. Precisamos fazer com que ele se manifeste do nosso lado. Porque o tocar requer uma proximidade. Então, agora, eu quero fazer uma interação. Como o grupo é pequeno, dá para a gente interagir. Como que vocês acham que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós conseguimos trazer Jesus mais próximo de nós? Um de cada vez, calma, muita gente assim falando ao mesmo tempo, não dá. Como que vocês acham que ele se manifesta em nós? Alguém arriscaria? Perfeito. Nossa, seu nome é? Muito bem, o Carlos foi muito feliz. Aí eu vou recorrer então a João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu li pela primeira vez isso na minha vida, duas questões de pronto brotaram em minha mente. Nos libertar do quê? De quem? E eu comecei a pensar sobre isso. Aí depois de muito estudo, eu cheguei à conclusão. De nós mesmos, da nossa ignorância. O conhecimento, tá? Ele ainda é o instrumento mais eficiente para a nossa progressão, para o nosso avanço. Então, eu preciso conhecer. Claro que esse conhecimento eu tenho que incorporá-lo e colocá-lo em prática, né? A teoria sem a prática é morta e vice-versa. Mas o estudo ainda é o agente mais eficiente para a nossa evolução. Pena que muitos de nós ainda não despertamos para isso. Eu preciso disso. Aí muitos podem pensar assim, mas tem uma senhorinha ali que tem 132 anos e nunca leu na vida e faz caridade. Se ela estudasse Kardec, faria muito mais. Então eu preciso disso, eu tenho que incorporar isso. O conhecimento tem que estar em nós. E não tem como conhecer Espiritismo ou se intitular espírita sem estudar Allan Kardec. Eu preciso disso. Muitos são espíritas de palestras. Isso é muito pobre, é muito superficial. Eu preciso estudar. Estudar as obras de quem codificou. Às vezes nós ficamos em livros que poucos somam.
A linguagem romanceada é muito gostosa, é muito rica às vezes, só que não reflete a codificação. Então eu tenho que despertar isso em mim. Okay? Muito bem, parabéns pela sua resposta. Alguém mais aí arriscaria alguma coisa? Você ia falar alguma coisa? Não? Alguém arriscaria mais? A fé. A fé. Só que a fé eu vou guardar para daqui a pouco. Alguém mais no nosso dia a dia? Do próximo. Muito bem. Se eu esqueci seu nome. Eliana. Muito bem. Se eu acreditar na narrativa de Mateus, agora a gente vai recorrer Mateus 25, 40. Tudo que fizeres ao meu irmão, é a mim que eu estareis fazendo. Então, quando eu saio de mim para poder doar a um irmão, se eu acreditar na afirmativa de Mateus, a quem eu estarei fazendo? A Jesus. Ou seja, eu deixo ele mais próximo de mim. Porque eu sempre digo que quando nós auxiliamos alguém, aquele alguém é o beneficiário direto, mas o maior beneficiário somos nós mesmos. Aí muitos podem falar assim, mas você não pode fazer isso pensando, né, nisso. Não é uma questão de pensar, é uma coisa que é automática. Eu tenho que praticar a lei do auxílio, a lei da caridade. Eu tenho que sair de mim em prol. Se eu fizer isso, eu estou fazendo a Jesus. Então isso é muito legal. Eu consigo me aproximar dele. Pena que muitos ainda não aderem a isso. Quantos aqui doam 1 hora da sua semana em prol de alguém? Não precisa ser na casa espírita, não, em qualquer lugar. Nós temos um número muito reduzido de pessoas ainda que se despertaram para isso. Mas isso tem que se fazer em nós, para a gente entender a lei do amor que Jesus exemplificou para nós. Alguém mais arriscaria alguma coisa no nosso dia a dia aí, para trazer Jesus mais próximo? Quem falou? Seu nome? Sônia, muito bem. Oração. Aí eu vou recorrer agora a Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar para que o Cristo habite em vós. Olha o que Paulo exclama e afirma para nós. Se eu oro, o Cristo está em mim, ou seja, ele está mais próximo. Então, o tocar ele fica mais simplificado, porque requer uma proximidade. Na oração falamos com ele, na oração ele fala conosco. Então eu crio um intercâmbio muito interessante. Pena que por ser tão simples, tão singela e de fácil acesso, nós simplesmente negligenciamos a oração. Quem aqui orou hoje cedo antes de sair de casa? Muito bem. Então eu tenho que falar para todos que oraram que vocês são muito inteligentes. Se nós recorrermos, não está no script não, mas vamos lá. Questão 659 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec nos fala que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Ou seja, quem ora, lembrando que Allan Kardec, nessa mesma obra, na questão de número 1, nos apresenta o conceito de Deus, que é a inteligência suprema. Então, quem ora se comunica com Deus, que é a inteligência suprema.
Então é muito inteligente, é muito sábio, é muito prudente, porque eu estou me comunicando com aquele que mais sabe. Pena que nós não utilizamos essa poderosa ferramenta no nosso dia a dia. Porque é de suma importância para nós. Okay? Mas claro, vamos fechar aqui, senão o tempo não nos consome. Claro que quando eu disse essas questões iniciais, né, como ele se manifesta, claro que eu abro um leque para N possibilidades, né, de questões aí, de respostas. E Jesus está em toda parte, em todos os lugares. Ele está no templo, ele está aqui na igreja, ele está em qualquer lugar, ele está no centro. E se ele está aqui no centro, por que então que você não conseguiu fazer ele sentir-se tocado e aquela mulher conseguiu? Já se perguntaram isso? Por quê? Sendo que ele está aqui. Perfeito. Agora entra o que ele disse lá atrás e o que ele disse aqui agora. A fé. A fé para nós é a reflexão principal da noite. A fé. A fé. Nosso elemento chave da reflexão. Fé. Se vocês prestaram atenção na narrativa dos evangelhos, Jesus disse que curou aquela mulher porque ela tocou nas suas vestes? Filha, tua fé te salvou. A fé. Esse é o elemento chave da nossa reflexão. Mateus nos fala no seu evangelho: sejais segundo a tua fé. Então agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como anda a nossa fé? Porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você falará: monte, passa daqui para acolá, e ele vai passar. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão fazer muito mais do que eu tenho feito. Como anda a nossa fé? Paulo nos fala em Efésio: pela tua fé, tu estás de pé. Por que a gente sempre está caindo? Como anda a nossa fé? Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado mesmo. Por quê? Quando a minha fé ela começa a oscilar muito, quando a minha fé começa a titubear demais, eu fico muito fraco, muito frágil, eu fico morno. E Jesus combate os mornos. O cristão que deixa a sua cruz arquivada no templo é morno, não serve para ser meu discípulo. Por que ele diz isso? Porque quando a minha fé oscila demais, eu dou espaço para a incredulidade entrar em mim. E ela toma conta de nós. E isso é muito ruim, é muito negativo. Porque quando essa incredulidade começa a fazer parte de mim, quando as dificuldades vêm, quando as pedras começam a rolar, tudo que eu aprendi aqui na casa, eu não consigo colocar em prática. Eu fico fraco, perdido, eu não sei o que fazer. E aí eu abro espaço para outras coisas que norteiam esse estado de fraqueza,
esse estado de insegurança, os vícios, drogas lícitas e não lícitas, as obsessões, as depressões, os distúrbios bipolares, suicídio. Então eu começo a ficar doente, porque todo esse quadro começa a refletir, começa a se somatizar no meu corpo físico. Baixa imunidade, fibromialgia, artrites, artroses, dores diversas, tensões musculares, obesidade. Então eu preciso me policiar muito nesse aspecto. Mas aquela mulher, com todas as suas dificuldades ainda, ela conseguiu fazer estancar a sua hemorragia, né? Então eu agora faço uma comparação com nós. Todos nós também temos a nossa hemorragia, cada um na sua hemorragia. Todos nós somos hemorrágicos também. Só que nós temos que tentar estancar essa hemorragia, porque talvez essa hemorragia vai nos levar a óbito, vai nos minguar, não vai deixar eu fazer o papel que eu me propus a vir aqui de fazer. Aquela mulher conseguiu fazer estancar a sua hemorragia porque ela conseguiu alimentar a alma dela com as coisas da alma. Isso foi o remédio para estancar a sua hemorragia. Muitos podem perguntar aí, mas como? Ela conseguiu alimentar a sua alma com as coisas da alma. E a gente nota isso hoje, que as pessoas não conseguem fazer isso. As pessoas só pensam em alimentar o corpo físico. A balança quem diga, né? Esquecemos de alimentar a alma com as coisas da alma. E muitos podem perguntar, mas como alimentar a alma das coisas da alma? Jesus nos fala, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Aquele que credes em mim, jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Precisamos disso. Se nós queremos estancar a nossa hemorragia, precisamos disso. Okay? E para a gente já concluir, senão o tempo voa. Claro que o tocar, né? O tocar é simbólico. Nós sabemos disso. É um simbolismo, né? Mas é um simbolismo que vale a pena a gente dar uma analisada nele. Primeiro, tocar, numa análise mais sintática, né, é um verbo. E todo verbo, ele denota ação. Então vamos lá. Ação. Se aquela mulher tivesse ouvido falar de Jesus e ficado em casa, ela conseguiria tocar Jesus? Não. Então ela teve uma ação. Ela saiu da sua zona de conforto. E nós? Até quando nós vamos ficar na nossa? Vamos esperar uma causa estranha acontecer em nossa vida? Um milagre? Coisa que não vai acontecer? Então nós precisamos ter uma ação. Sair dessa zona de conforto. Sair dessa zona de conforto. E ela foi buscar Jesus. Só que aqui também, não adianta também eu ter uma ação. Vamos supor que Jesus estivesse na minha esquerda.
Se ela tivesse ido para a direita, ela encontraria Jesus? Também não. Então eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida, para a minha atual reencarnação. Qual é o caminho que eu quero para mim, para eu, espírito? Eu quero progredir, avançar ou eu quero estacionar? O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para os meus mais próximos? Quero auxiliá-los a progredir ou também tanto faz quanto fez? Então eu tenho que me atentar. Atentar para que caminho é esse? Qual é o caminho que eu tenho seguido? É o caminho que leva até Jesus ou não? Mas muitos podem perguntar, mas como que eu vou saber o caminho de Jesus? Aqui. Essa casa de bênçãos é o nosso GPS. É a nossa bússola. É aqui que vai nos guiar. O papel primordial da casa espírita é a instrução. Então, quem vem aqui a fim de resolver problema, a casa espírita não é lugar de resolver problema de ninguém. Ela é responsável, sim, para nos munir de ferramentas, ferramentas estas que nos farão tomar decisões, fazer uso do nosso livre-arbítrio de uma maneira menos equivocada, mais acertada. É aqui que nós estudamos, conhecemos, é aqui que nós auxiliamos o próximo, é aqui que nós assistimos às palestras, tomamos um passe magnético, uma água magnetizada. É aqui. Aqui que nos recarregamos as nossas baterias para o nosso dia a dia. É aqui que eu alimento a minha fé. É aqui que me mostra o caminho de Jesus. É aqui. Mas isso vai depender de mim, de cada um. Porque cada um é responsável pelos seus atos. E isso vai ser cobrado. Então eu preciso saber o que eu quero. Porque a luz dos outros já não basta mais para nós. Eu tenho que fazer a minha luz brilhar também. Eu tenho que parar de ser igual aquelas borboletinhas que fica na lâmpada e morre esturricada. Eu não posso mais isso. Já não tem mais espaço para nós. Nós temos que buscar a nossa evolução, o nosso progresso. E isso vai depender exclusivamente de nós. De cada um. Que o exemplo dessa mulher hemorrágica possa reavivar e fortalecer a tua fé, a minha fé, a nossa fé. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.